Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está connosco Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct de Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. Marco Teles, não podemos deixar de comentar o resultado das eleições em Portugal. Sim, o tema ainda é o tema forte. Surpreendeu-o ou não? Não, eu não concordo com essa perspectiva que aparece nos jornais e em todos os noticiários, que os portugueses acordaram surpreendidos com os votos, porque quem escolhe são os portugueses. Isto até às vezes parece que os resultados eleitorais aparecem por magia, tipo um sorteio. Decorre de quem vai lá pôr a cruzinha e das forças partidárias que são escolhidas. Portanto, efetivamente, acho que não é surpresa. Acho que surpresa mesmo, e apenas por teimosia dos grandes partidos nacionais que temem não querer ver a realidade daquilo que se passa à volta. E, portanto, na verdade, o que nós conseguimos foi ter um equilíbrio de forças partidárias na Assembleia da República que, de certa forma, ainda está pior do que aquele que estava. Portanto, continuamos com o mesmo problema dos equilíbrios das forças. Neste momento, o que temos, aliás, é um grande desequilíbrio. E isto vem, no fundo, ligando isto à questão europeia, vem, no fundo, dar seguimento àquilo que já está a acontecer em muitos países europeus e que antes dizíamos que Portugal andava um bocadinho a passar entre os pingos da chuva. Sim, chega tarde, mas chega sempre. Mas chega sempre. Portanto, a questão do fenómeno das forças partidárias mais extremistas, populistas, se quisermos dizer, mais radicais, como preferirem, isso é um fenómeno que é transversal a toda a União Europeia e, portanto, também chega a Portugal e está a chegar em força, e este último resultado é a prova disso mesmo. Mas estabilidade não alcançamos. A estabilidade, com estes resultados. Não alcançamos a estabilidade com estes resultados. Aliás, os dois principais partidos numa eleição que, a meu ver, nem havia razão para existir, mas, enfim, foi essa a opção, levou a que realmente o verdadeiro vencedor depois das eleições foi realmente uma força partidária que não abona propriamente em favor daquilo que são os ideais democráticos que nós defendemos. E também discordo, permita-me que lhe diga, que esta questão que, quando isso acontece, é o fruto de um voto de protesto. Sim. Não há voto de protesto nenhum. O que há é um voto consciente das pessoas, porque as pessoas não votam a dormir. Os votos são conscientes, são propositados, e o que eu vejo é que, se há uns anos esta parte, esse voto nessas forças mais extremistas ainda era um voto envergonhado, em que as pessoas atrás da cortina faziam a escolha, mas cá fora diziam que não, hoje esse fenómeno é cada vez menos existente. Portanto, as pessoas não têm qualquer problema em assumir as escolhas que fazem, e à medida que estas forças partidárias mais extremistas vão ganhando peso, e estão a ganhar no nosso país, essa vergonha tende a desaparecer por completo. Portanto, acho que temos realmente um cenário complicado aqui, como de resto já temos em muitos países da Europa. Outro Estado-membro da União Europeia, talvez outra realidade, a Polónia decide em breve e numa segunda volta quem será o presidente. Sim, é também uma situação que temos que acompanhar com alguma cautela, porque o que é que nós temos? Tivemos um resultado eleitoral que separa apenas os dois candidatos, portanto, um mais ligado à ala europeísta e mais próximo do atual primeiro-ministro Donald Tusk, que, como toda a gente se recorda, ele foi, de resto, presidente do Conselho Europeu e, portanto, um europeísta convicto. Este candidato, que ganhou a primeira volta, mas ganhou por uma margem de apenas 2%, é muito próximo de Tusk, e esta opção, caso ele venha a ganhar agora na segunda volta em junho, iria naturalmente conduzir a um reforço da posição da Polónia na União Europeia, e bem precisamos, porque estamos a falar de um país que, até do ponto de vista da geografia, da sua localização e da proximidade ao conflito ali na Ucrânia, é muito importante que haja ali uma orientação clara a favor daquilo que é o projeto europeu. O outro candidato não tem propriamente este entendimento, e alguém também que é um simpatizante de Trump e das políticas
do Sr. Trump e, portanto, tem também o apoio de partidos radicais e, portanto, a ganhar essa segunda opção, teremos ali uma Polónia repartida entre presidência e governo, que poderá gerar aqui algumas situações mais complicadas para o projeto europeu. O Parlamento Europeu solicitou à Comissão, ou pelo menos alguns eurodeputados, um corte no acesso da Húngria aos fundos comunitários. Tem a ver com as posições que vem assumindo, enfim, o presidente húngaro. Exatamente. O Viktor Orbán realmente, enfim, só me segue nas suas políticas, muito contrário àquilo que é a norma europeia, mas daí resultou realmente essa carta, uma carta assinada por 26 eurodeputados que representam 5 grupos políticos diferentes, portanto isto acaba por ter algum valor, e essa carta foi dirigida ao comissário responsável pelo orçamento e também ao comissário responsável pela democracia e justiça. E, realmente, em resposta, o Comissário veio afirmar que a Comissão não poderia ser de outra forma, está pronta a defender os valores e os direitos fundamentais da União. É esse o papel também da Comissão, zelar pelos tratados e por aquilo que está estipulado nesses mesmos tratados e, portanto, que não hesitará, obviamente, em utilizar o chamado mecanismo de condicionalidade do Estado de Direito. Já tinha sido avançado essa possibilidade. Isso já foi aplicado e, portanto, a Hungria viu durante muito tempo dinheiro congelado à conta da aplicação deste mecanismo. E, portanto, inclusivamente a Comissão, pela voz deste Comissário, veio aqui também referir que na reunião que houve recentemente do Colégio de Comissários, este será novamente um tema a abordar e que será um tema que faz toda a pertinência que seja abordado nesta altura, porque está em discussão também a apresentação, portanto, da proposta do futuro quadro financeiro plurianual. Estas duas questões complementam-se e certamente teremos mais desenvolvimentos relacionados com esta matéria. Olhamos então as previsões económicas da primavera de 2025. O que é que nos dizem? Basicamente para dizer que a economia da União Europeia, apesar de tudo, aparenta estar em melhores condições do que aquilo que inicialmente se antecipava. Continua-se a prever que ela venha a crescer este ano, mas a um ritmo realmente muito modesto. Sim. E que só eventualmente em 2006 esse crescimento possa ser um pouco mais significativo, apesar de haver aqui realmente também uma previsão de um aumento da incerteza política a nível mundial e muito relacionado com esta temática da guerra comercial, das tensões comerciais. Há realmente muitas incertezas. De qualquer forma, as previsões económicas de primavera da Comissão Europeia apontam para que o crescimento seja de 1,1 pontos percentuais do PIB real já neste ano 2025. Na zona euro ele desce para 0,9 e depois prevê-se também que em 2026 este crescimento possa passar dos atuais 1,1 para 1,5 e dos 0,9 da zona euro para 1,4. Portanto, basicamente serão estas as principais orientações. Sim, e este crescimento naturalmente diverge de um Estado-membro para o outro. Sim, naturalmente que sim. Forçosamente a União Europeia tem muitas diferenças desse ponto de vista. A estrutura económica, o nível de desenvolvimento dos Estados-membros é completamente diferente. O que é que se prevê na situação de Portugal? O que se prevê é que a procura interna, à partida, deverá ser suficiente para continuar a impulsionar o crescimento económico no nosso país este ano. As exportações de bens, essas naturalmente estão a sofrer o impacto desta guerra comercial, desta guerra das tarifas. Sim. Desse ponto de vista, antecipa-se que Portugal, no fundo, venha a prosseguir uma política orçamental expansionista, que se verifique um excedente orçamental, mas que este excedente orçamental se transforme num déficit já em 2026. E eu, a juntar a isto, diria que todas estas previsões que foram aqui apresentadas é também com base nestes pressupostos que estão agora em funcionamento relacionado com as tarifas. Por exemplo,
Houve, como se sabe, havia uma intenção de agravar as tarifas entre os Estados Unidos, por exemplo, e a União Europeia, e também com a China. As ameaças iniciais foram, e as concretizações, porque chegaram a ser concretizadas, foram realmente muito pesadas. Depois houve uma suspensão por 90 dias, pelo menos em relação à União Europeia, é isso que aqui está. Sabemos que alguns produtos, essa taxa é mais baixa. No caso do aço, alumínio e automóveis, ela mantém-se relativamente elevada na casa dos 25%, mas estas previsões são feitas com base nestes valores e, portanto, nós sabemos depende muito do que irá fazer Donald Trump. Depois, exatamente, e como acertar naquilo que passa pela cabeça de Donald Trump é realmente quase acertar no Euromilhões. Portanto, tudo isto são previsões e o que estamos agora a dizer no final do mês de maio, daqui a uns meses, podemos ter uma história completamente diferente, sem dúvida. As relações da União Europeia com Israel também não passam pelo melhor momento. Israel rejeitou a decisão da União Europeia de rever acordo de comércio e cooperação. Tem a ver com a ofensiva em Gaza. Sim, eu diria que as relações de Israel praticamente com o mundo inteiro não são as melhores, não é? Exceto os Estados Unidos. Portanto, há aqui um entendimento muito claro entre estes dois países e, aliás, creio que só não haverão situações mais radicais, tomadas de posição mais severas contra Israel, porque Israel conta precisamente sempre contou com o apoio dos Estados Unidos, continua a contar, e esta situação impede-se de tomar decisões um bocadinho mais drásticas. Aliás, esta semana, ainda antes desta situação do anúncio de uma possível revisão do Acordo de Comércio e Cooperação, convém relembrar que esta semana verificou-se uma situação incrível, que foi um ataque a uma delegação diplomática que passava na zona e que continha autoridades europeias. E isto foi amplamente repudiado ao mais alto nível também pelo Estado português, mas também pela principal diplomata da União Europeia, que considerou obviamente esta situação inaceitável. Mas eu devo dizer que, sem desvalorizar este ataque, que é uma situação muito grave, porque é uma frota automóvel devidamente identificável, um corpo diplomático, e isto está previsto nos tratados. Não é? É autorizado, portanto isto não pode acontecer. Mas permita-me, Marta, dizer que também não pode acontecer os crimes que estão a acontecer todos os dias que Israel está a cometer contra o povo da Palestina, que é completamente inaceitável. Repare-se que estamos já há 3 meses em que foi feito um garrote ao apoio humanitário. Só agora, esta semana, entraram, passa a expressão, meia dúzia de caminhões, comparado àquilo que são as necessidades dos 2 milhões de pessoas que lá estão, à fome e às graves dificuldades humanitárias que lá se passam. Estes caminhões que deixaram passar são apenas e só uma gota de água no oceano, não vão resolver o problema e não acho justo que se continue a evocar o atentado de 7 de outubro de há já 2 anos, onde efetivamente morreram 1.200 pessoas, 1.200 israelitas, num atentado que é inaceitável, como é óbvio. Sim. Mas convém recordar que já morreram mais de 50 mil palestinianos nestes 2 anos, mais de 50 mil, e ninguém acredita que estes 50 mil se fossem todos terroristas. As imagens, basta ver a televisão, neste momento morrem crianças, velhos, mulheres, idosos, pessoas doentes, que não conseguem sobreviver a estas condições a que estão sujeitos devido a este cerco desumano que Israel está a provocar. O ódio cega. O ódio aqui é realmente muito grande e violência gera violência e, portanto, eu não sei se a intenção é realmente exterminar todo o povo da Palestina, porque de outra forma tudo isto vai continuar para as gerações futuras, porque o que se está a passar, ou o que se tem passado nestes últimos 2 anos é de facto muitíssimo grave. Não sei muito mais o que diga sobre esta situação. Marco Teles, para finalizar, a Europa foi à escola. Para, enfim, mudarmos de registro e acabarmos com uma excelente notícia, portanto, o Europe Direct continua no seu percurso, o Europe Direct Madeira, a cumprir aquilo que é a sua missão de toda a rede Europe Direct, que é ir ao encontro da população, e neste caso a população mais jovem, e portanto há muito tempo que o Europe Direct tem na Madeira este projeto do Europa vai à tua escola, e no âmbito, neste mês mais
mais difícil, digamos assim, porque há muitas solicitações decorrentes da celebração do Dia da Europa. Esta semana foi a vez de uma visita da equipa do Europe Direct Madeira à Escola Secundária Francisco Franco, à Escola Básica Secundária de Machico e ainda, mais recentemente, à AEB 23 do Caniçal. Foram muito bem recebidos por jovens entusiasmados em querer saber mais sobre este agrupamento de 27 países em que vivem e em que nós pertencemos e por onde passa o futuro também deles, enquanto cidadãos. Marco Teles, e ficamos por aqui. Ficamos por aqui, Marta, votos de um excelente fim de semana. Bom fim de semana.